Olá, está começando o Futuro Vem do Futuro. Eu sou Lara Silbiger, editora e head de produtos editoriais aqui na MIT SMR Brasil, e dou as boas-vindas a você que nos acompanha neste 34º episódio da terceira temporada do nosso podcast. E a essa altura, confesso que gostaria muito de saber o que a nossa audiência pensa sobre o futuro, ou melhor, sobre futuros, entre os possíveis, os desejados e todas as categorias de futuros. Porque futuro se fala no plural, futuros. E para mim, não dá para pensar em futuro sem pensar em complexidade, volatilidade e algumas outras características. E para você, Dri? Eu concordo. Para mim, Adriana Salles Gomes, diretora editorial da MIT SMR no Brasil, um jeito de olhar para os futuros no plural é olhar para os setores mais complexos que temos no presente, talvez que tenhamos tido no passado e que tenhamos para sempre. E um deles, sem dúvida, é a saúde. Então, daí a importância, entre outras coisas, daí a importância dessa nossa convidada hoje, que vem, então, do setor mais complexo de todos. Eu, pelo menos, não consigo pensar em nada mais complexo do que a saúde. E dos 6 ou 7 hospitais, agora não tenho certeza, do Brasil, que tem a certificação mais almejada do mundo em grau digital, em maturidade digital, prontuário eletrônico do cliente, etc., 2 são dessa instituição de saúde da nossa convidada, da qual ela é CTO. E aqui é muito legal... Diga. Só para terminar, no mundo, nos Estados Unidos, só 5% dos hospitais têm essa certificação, e são algumas centenas no mundo, então é um negócio nível hard mesmo. E muito legal que hoje a gente tem uma convidada mulher. Isso é muito interessante, porque por vontade própria ou por vocação, muitas pessoas dão a entender que mulheres não são de STEM, que não gostam de ciência, que não gostam de engenharia, tecnologia, matemática, como se elas estivessem predestinadas a estar fora dessa economia digital que lida com essa complexidade, né? Pois não só a nossa convidada é super STEM, como a CEO dela também é, uma mulher que está bancando essa revolução tecnológica. Então, para a gente, enfim, conhecer, né, a nossa convidada, eu chamo aqui ao nosso palco digital a Lilian Hoffman, que é diretora de tecnologia da BP, Beneficência Portuguesa de São Paulo, que é um dos maiores hubs de saúde da América Latina. Muito bem-vinda, Lilian. Tudo bom? Tudo bem. Super prazer estar aqui com vocês. Um quadro com mulheres, melhor ainda, para a gente falar de tecnologia. É sempre um prazer. Espero que seja um bate-papo muito gostoso. Uma honra ter você aqui com a gente, Lilian. E para a gente começar, a gente queria conhecer um pouquinho mais da sua trajetória, né? Como todos nós sabemos, ainda há poucas mulheres que ocupam cargos relevantes em tecnologia, né? E a gente ouve de você muitos elogios de executivos. Como que você construiu a sua carreira? Como que você chegou até a posição que você ocupa hoje em dia e com uma organização com tanto destaque? Bacana. Eu acho que tem uma história por trás disso, né? E se eu puder dividir, eu diria que acho que a palavra principal dessa história, e sendo mulher na tecnologia, a palavra principal se chama oportunidade. Claro que a gente tem sempre que ter o esforço pessoal nesse processo como um todo, mas eu vou contar bem brevemente, vocês vão ver que eu tive muita oportunidade. E o mais interessante, oportunidade dada por mulheres. Então, eu digo, como não está no botão do automático ainda, né, a mulher poder ter as suas oportunidades na área de tecnologia, na matemática, na ciência de dados, então a gente tem obrigação, quem chegou numa posição que pode abrir portas, e fazer isso também. Eu, na verdade, tenho uma história sempre na área de tecnologia da informação, sempre na área da saúde, né? Eu comecei a minha carreira em 1987, dentro do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, mas eu tenho uma peculiaridade que é diferente quando eu converso com os meus amigos CIOs, né, outros diretores de tecnologia. O pessoal geralmente pergunta, qual que é a sua formação, Lilian? E eu digo, eu sou enfermeira, e eu sou uma enfermeira obstétrica, e eu fiz 20 partos para me formar. Isso já gera, né, uma realidade já de uma... Opa, como é que ela está aqui na tecnologia? E, na verdade, essa história, ela passa também por uma característica que eu particularmente acho que as mulheres têm e que essa característica elas precisam perder, né? E é uma característica, muitas vezes, de não acreditar
que a gente possa ter o potencial de executar aquela situação. Então, acho que bem brevemente, eu queria fazer, por incrível que pareça, engenharia, né? E aí, na época de vestibular, né, eu tinha que entrar numa escola pública. Na época, meus pais tinham uma dificuldade para ter uma remuneração que eu pudesse estar numa escola particular. Eu queria entrar, eu morava em São Paulo, entrar na Poli, estudava para isso. Tivemos ali um problema pessoal, numa condição financeira bem difícil. Eu fiquei com muito medo na época, e aí eu falei, vou fazer uma carreira que me permita entrar na Universidade de São Paulo e que tenha menos pontos. E essa carreira, entre as que me atraíam, era a enfermagem na época. Era uma carreira que eu entrei, na verdade, com essa filosofia de poder estar numa escola pública, só que eu me apaixonei quando eu cheguei, né? E fui me apaixonando pelo cuidar, fui me apaixonando pelo fato de ter, de alguma forma, melhorar a vida das pessoas, ainda que lá naquela época da faculdade, na assistência, e fui esquecendo um pouco aquele meu desejo, né, que eu traduzia na engenharia, que eu dizia que eu gostava de matemática, né, não era tecnologia como é hoje. Fui para dentro do Oswaldo Cruz, isso lá no meu estágio como uma estudante de enfermagem. Cheguei no Oswaldo Cruz e o Oswaldo Cruz estava fazendo o quê? Implantando um sistema. Não era o sistema como a gente conhece hoje, né, prontuários, sistemas muito mais automatizados, mas era um sistema que permitia que os processos do hospital melhorassem e permitia que o medicamento chegasse mais rápido para o paciente. E aquilo eu ali, estagiária, fui vendo que talvez eu pudesse dar muito mais amplitude. Aquele cuidar que tinha sido uma paixão meio despertada durante a universidade, de uma maneira diferente. E acho que aí vem o primeiro ponto, que eu tive uma pessoa que era uma mulher, que era a dona Lore Cecília Marx, é um nome que a enfermagem hoje ainda referencia muito, né? Ela é viva ainda, bastante idosa, mas é alguém que transformou a enfermagem em termos de cuidado. E um dia ela chegou para mim e falou assim, por que quando eu passo, eu fazia estágio de fim de semana, você está no computador? E eu disse a ela, ai, dona Lore, porque eu gosto muito, acho isso fascinante, né? E aquela época era um central de processamento de dados, era algo, assim, muito ainda remoto do que a gente tem hoje. E ela falou assim, mas tem uma característica que eu percebi em você, porque eu passei visita nos pacientes e eles elogiaram a sua atuação. Então, eu estou vendo que você gosta de usar aqui o computador e você fica, mas você não deixou de fazer a sua habilidade, ou a sua primeira atividade aqui, a sua responsabilidade. Ela falou, se você gosta tanto, eu vou te deixar trabalhar no tal do CPD, do Centro de Processamento de Dados. Foi aí que eu consegui a minha primeira oportunidade, vinda pelas mãos de uma mulher que tinha uma visão de liderança, de que o líder está aí para isso, né? Reconhecer em quem está ali no dia a dia, o que a pessoa pode fazer, o que ela gosta, o que ela faz bem, né? E a maneira que ela pode dar espaço. E aí eu fui para a área de tecnologia, ser uma enfermeira do CPD, esse era o meu primeiro cargo, eu me formei, e fiquei 22 anos no Oswaldo Cruz, virei CIO lá e cuidei da tecnologia do Hospital Alemão por muitos anos. E aí, depois disso, tive uma passagem na Redditor São Luís e estou há 11 anos na BP nessa posição. Mas acho que a palavra de tudo é a gente olhar para as mulheres, né, com o olhar da oportunidade. Eu faço isso no meu time hoje, né, eu tenho hoje 8 gerentes que respondem a mim, 40%, né, 37,5% são mulheres, e é óbvio, isso é para se fazer uma busca afirmativa, não necessariamente, claro que todas que trabalham comigo, e todos também, são experts nos seus temas, são super capacitados, então não é um gênero que faz a diferença para a gente, mas é fato que eu procuro olhar para a gente ter a diversidade e entregar algo diverso e dar oportunidades como eu tive na minha carreira. Não só lá no passado com a dona Lore, mas com a Denise, que é a nossa CEO atual. Não deixa de ser uma grande oportunidade que ela me dá também. Nossa, Lilian, adorei essa história e essa personagem aí. Você sabe que eu lembro da BP, da Beneficência Portuguesa do Antônio Hermílio de Moraes. Eu sou mais velha, lembro dele defendendo com unhas e dentes a instituição. E que é uma imagem muito bacana, muito acalentadora, mas é mais artesanal, nos remete a uma coisa mais artesanal, na falta de uma palavra melhor, né? Agora a gente fala da BP como um hub de saúde,
que é outra coisa, e que está liderando uma revolução digital na saúde, né? Aqui na região, no Brasil, na América Latina, no mundo, quem sabe, você vai nos falar sobre isso, né? E eu queria entender, então, como é que essa beneficência portuguesa do passado passou a ser essa BP nesse tempo, e você também provavelmente acompanhou mesmo quando você estava no Oswaldo Cruz ou na Rede D'Or, eu acho que, né, dá para ter uma ideia dessa evolução do setor, até essa evolução como setor também, a instituição e você olhando um pouco do setor. E como é que isso conversa com esse aumento da complexidade das coisas? Porque a gente estava falando aqui nos bastidores, né? A complexidade da saúde começa pelo fator de que, se você errar, as consequências são as piores possíveis. Mas não é só isso. A gente tem uma questão de inflação médica que é complicadíssima, de cada player, às vezes, querer puxar para o seu lado, e isso não facilita essa redução de custos, né? Essa otimização de custos. Então, é uma boa ilustração de complexidade, eu acho. O que você pode contar para a gente sobre isso? Olha, eu acho que, e acho que muito bem retratado por você, né? E eu acho que o termo, e para mim, por exemplo, quando você usa o termo artesanal, me vem uma coisa boa também na cabeça, né? Porque se a gente pensa naquilo que é feito com as mãos, aquilo que é feito com carinho, é feito na maneira mais cuidadosa possível, ela muitas vezes não permite que escale. Então, se eu fizesse uma contraponto, né? Se a gente pensar, vamos pensar num artesanal, em algo feito vou falar pela minha mãe, porque eu não posso falar por mim, porque as minhas habilidades são quase nenhuma. Mas a minha mãe faz crochê maravilhosamente bem, né? Então, ela tem um trabalho artesanal lindo e que tem um problema só, ela não escala. Então, com certeza, uma indústria, né, ela consegue fazer muito mais blusas e cachecóis, como a minha mãe faz, num modelo muito maior. Acho que se eu comparar esses mundos e universos, por isso que eu acho que essa palavra é muito bem-vinda, ele é um universo onde a BP, num determinado momento, ela tem, logicamente, todo nesse processo anterior, ela prestou muito serviço, né, para a população, ela gerou muito emprego, mas ela chegou num momento, isso há anos atrás, na época que a própria Denise veio, né, nossa CEO, e eu também vinha 11 anos atrás para cá, no momento em que a gente estava inserido num mercado, com uma necessidade de escalar, a gente precisava fazer melhor, a gente precisava continuar prestando assistência e tinha que ser sustentável financeiramente. E no mercado, exatamente como você detou, a gente pouco no ecossistema, com interesses muitas vezes antagônicos, né? Eu querendo atender o paciente, de repente a fonte pagadora querendo não ter o sinistro, porque isso era ruim. Então, nesse momento, acho que se eu tivesse que fazer um retrato, né, do que fez a BP conseguir sair de um patamar, né, onde, do ponto de vista de financeiro, ela não era sustentável, tinha já um excelente atendimento, mas tinha uma dificuldade de escala, para hoje, acho que tem um fator assim primordial que se chamou planejamento e aposta na tecnologia. Então, num determinado momento, se pensou, bom, a gente precisa fazer uma virada disso tudo. A gente estava no momento da instituição onde os hospitais em São Paulo já tinham prontuário, já tinham evoluído, e a gente não podia fazer mais do mesmo, porque se a gente simplesmente apenas implantasse um prontuário eletrônico, a gente não conseguiria ganhar esse tempo e ganhar essa eficiência. Então, lá no passado, é claro que estou dando o aspecto de tecnologia, teve muito modelagem de processos, teve desenho organizacional que foi modificado, capacitação, mas falando do quesito tecnologia, nós decidimos que a gente iria perseguir um modelo que pudesse dar agilidade e que pudesse efetivamente fazer com que o principal sistema existente dentro de um hospital, que é o prontuário eletrônico, pudesse ter dele extraído tudo que fosse importante para o atendimento do paciente. Então, que ele pudesse ser um prontuário que desse o apoio à decisão, que permitisse que todos os dados ficassem integrados, que eu pudesse ter um olhar, né, sobre o dado do cliente de maneira bastante integrada, que o profissional pudesse ser auxiliado por essa ferramenta no momento em que ele fosse utilizar, e também todos os processos que eram agregados, né, um pedido de uma medicação, uma dieta para o paciente,
uma alta, uma consulta de pós-operatório, também fizesse parte dessa tecnologia. E no mercado, a gente tinha uma certificação, que na verdade é uma metodologia de implementação de prontuário, que é da RIMS, né? Ela é uma instituição internacional que gera, né, e faz, vamos dizer, cartilhas e acreditações de boas práticas em implementação de tecnologia, e tem uma específica, que é chamada EMRAN, que é um modelo de adoção de prontuário eletrônico, onde ele olha todos esses requisitos e coloca essa ferramenta, eu costumo dizer assim, a favor do cliente. Então, é uma maneira de implementar onde você tem segurança, onde você tem melhor assistência, onde você tem melhores processos. Isso vai desde você usar, às vezes, um dado para repor um estoque, porque isso, no fim, vai ajudar no processo de assistência. Você ter programas bem robustos de segurança da informação, porque se o sistema para, eu dificulto a assistência. Mas sempre o olhar dessa certificação é voltada para a qualidade assistencial. E aí a BP se aplicou, né, veio trabalhando bastante. Então, quando fizemos esse programa de implementação, nessa transformação digital, nós dissemos, bom, nós vamos seguir esse mapa, né? Se a gente tem um Waze na mão de onde chega mais rápido e melhor, por que a gente não vai fazer uso dele? E aí nós seguimos, conseguimos nos certificar, né? Essa certificação vai de 0, né? Na verdade, se você não tem, até 7, que é o nível máximo, e a gente conseguiu, e nós já estamos no segundo período consecutivo. Ela vale sempre só por 3 anos, porque ela aumenta os requisitos. A gente está já no segundo período consecutivo em 7, como a gente costuma dizer. Isso deu para nós, eu diria que mais do que o orgulho do selo, porque ele é sempre um orgulho, mas ele é o fim, né? O importante é o caminho que a gente seguiu, mas deu para nós uma cultura de que o prontuário precisa ter os dados do paciente, tudo tem que ser integrado. Isso fez com que, por exemplo, na minha área hoje, que não é comum no mercado brasileiro, a gente tem a área de engenharia clínica, que é a área que cuida de equipamentos médicos, né, de radiologia, monitores cardíacos, equipamentos de suporte à vida. Aqui na BP, ela está junto com a minha estrutura, porque no fundo, quando um paciente vem fazer uma tomografia, são dados sobre ele, né? E esses dados, ou se ele está numa UTI, ele tem um monitor cardíaco, são dados sobre a saúde dele, tanto quanto uma prescrição, uma evolução médica, uma anamnese, um sinal vital que seja capturado. Então, a gente foi trazendo tudo isso ao longo do tempo para uma base única, para permitir que a gente tenha um olhar mais integrado. A gente ainda explora muito o dado administrativo e financeiro, mas a gente já começou a explorar também o dado clínico para poder fazer prevenção, para poder fazer análise de situações críticas, perceber que esse paciente, antes que ele piore, que ele está piorando. Então, veio por aí esse processo. Então, eu diria que de lá, quando, né, 11 anos atrás, a BP, do ponto de vista financeiro, ela era não sustentável. A posição que ela ocupa de hub hoje, claro que ela tem, né, jamais posso tirar o mérito do planejamento estratégico das pessoas, dos processos, mas muito foi impactado pela cabeça que é da nossa CEO, foi a grande sponsor disso, né? Eu só fui ali o caminho que planejou e implementou, mas a grande idealizadora é a Denise. De alguma forma fez com que a gente conseguisse estar nesse passo, e que daqui para frente agora, eu digo que para mexer o ponteiro é mais difícil, né? Porque agora a gente chegou num nível que precisa fazer muito para mexer o ponteiro, mas estamos aí para isso. Mas, Lilian, então só para eu calcular aí, se vocês já estão na segunda, pelo menos levou uns 6, 7 anos nessa mudança cultural, né? Até agora, enfim, continua subindo o sarrafo, sim, mas levou uns 6, 7 anos, é isso, né? Porque o pessoal quer fazer assim, vamos. Não dá, acho que esse é um ponto importante. A gente fala que não dá, tem algumas coisas que dá para a gente queimar etapas, mas essa, em termos de transformação digital, é muito difícil, porque se você não tiver uma estrutura, e eu acho que você tocou num ponto importante, e eu costumo dizer assim, não adianta um caminhão de dinheiro, gente, não que eu não queira, se o conselho quiser me dar um caminhão de dinheiro, vai ser ótimo para gastar e colocar tecnologias, mas não adianta, porque, na verdade, você tem que preparar
uma cultura, uma sustentação, mesmo é válido para o uso do dado, né? Muitas vezes a pessoa diz, eu quero utilizar dados, mas você tem um dado utilizável? Você trabalhou a cultura de que esse dado precisa ser íntegro, ser completo. Se você não trabalhou esse básico, eu digo que é que nem cozinhar com ingrediente ruim. O prato vai ficar ruim, gente, não tem. Minha mãe faz umas mágicas lá, né? Às vezes um ingrediente que eu acho horroroso, ela faz um prato gostoso, mas ela é mágica, eu não. Então eu digo, trabalhar com dados, gente, ingrediente bom para prato bom, senão a gente atrapalha e não faz nada. E aqui eu fico pensando, né, se a mudança cultural começou há 7 anos, né, e vem de lá para cá, eu imagino que a tecnologia, fazendo parte do planejamento estratégico, começou muito antes, né? E aí fica claro que, por tudo que você contou, fica muito claro que a BP está combinando tecnologia avançada com saúde, né? E não por acaso, né, que vocês têm aí 2 dos 6 hospitais do Brasil no nível 7 dessa certificação de maturidade digital que você comentou. É bem interessante isso. E aí, nesse contexto, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as tecnologias avançadas aplicadas à saúde, né? E se há uma infraestrutura de tecnologia na BP que caminha junto com uma superestrutura de pessoas, né? Que seria o organograma de vocês. Você falou sobre também um design organizacional, né? Que foi feito também. Eu queria que você comentasse sobre isso e se também o design organizacional vem mudando ainda em função dessas tecnologias avançadas que vêm sendo implantadas. Eu falo tudo no gerúndio, né? Porque a sensação de que tudo está realmente volátil, né? Como a gente vem falando, é complexo e volátil. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre as tecnologias avançadas, como isso caminha junto com essa superestrutura de pessoas e como que o design organizacional vem sendo desenhado no gerúndio. Perfeito, acho que e parte, né, dessa... Eu concordo super que é no gerúndio, porque, na verdade, a gente tem uma novidade tecnológica para ser aproveitada a cada minuto, né? Se a gente pegar aí, depois talvez vamos ter a oportunidade de falar sobre a IA, mas é fato, se a gente pega a inteligência artificial, eu digo que todo mundo que diz eu sou especialista, eu vou dizer, puxa, será? Porque ninguém é, né? Porque ela é um negócio que a gente não sabe aonde vai chegar, a gente conhece até um pedaço. Mas acho que falando dessa estrutura, como vocês muito bem identificaram, quer dizer, o momento zero de isso ser, da tecnologia ser estratégica, isso gerou, num primeiro momento em planejamento, que essa estrutura precisaria ter a pessoa de tecnologia, né, junto dentro da estrutura, respondendo direto ao CEO. Então, num primeiro momento, isso já foi uma condição, porque a gente precisava falar de igual para igual, né? Eu precisava falar de negócio com o diretor médico de igual para igual, com o CFO, com o diretor de operações, com a diretora de RH, ou seja, a gente precisaria pôr a tecnologia numa mesma discussão, num nível estratégico, porque senão, e não tenha nada errado, mas à medida em que você, às vezes, né, muitas instituições colocam a tecnologia, por exemplo, dentro de operações. Então, operações vai cuidar muitas vezes de logística, vai cuidar de manutenção, engenharia de obras, às vezes, muitas vezes do financeiro, o que é tudo muito válido. Só que a discussão e o discernimento da tecnologia, às vezes, quando você vai aplicar para um conteúdo médico, fica complicado esta conversa. Então, o primeiro ponto de desenho organizacional dizia, bom, a tecnologia precisa ter uma cadeira de igual para igual, com reporte direto ao CEO. Isso num primeiro momento. E dentro desse momento, quando eu olho para a área de tecnologia, eu comecei também num modelo muito clássico, né, tendo a separação clássica de infraestrutura e cibersegurança e a separação clássica de sistemas, então tudo que era aplicativos. Com o passar do tempo e com a evolução das tecnologias mais avançadas, a gente foi precisando mudar um pouco esse modelo e criar um modelo de ambidestria, né? E muito dessa ambidestria precisou acontecer porque necessariamente eu precisava ter uma ambidestria estrutural, então gente cuidando do que estava funcionando, mantendo e fazendo uma melhoria de performance no que já existia, mas também gente que pudesse olhar para aquilo que chegava de novo, a maneira como isso chegava, para fazer novas implementações. E claro que a nossa busca
essa foi uma ambidestria, vamos dizer, estrutural. Eu dividi um pouco o time, né, que cuidava de sustentação e melhorias, e o time que cuidava do que era novo, mas também instituímos o que a gente chamava de ambidestria contextual. Então, o profissional precisava ser ambidestro para entender que ele tinha que trabalhar muito no presente, mas o olhar dele precisava estar nesse futuro. Num primeiro momento, houve essa divisão, e aí a cibersegurança também ela teve uma mudança, porque a cyber era muito comum ficar abaixo da infraestrutura. Então, eu cuido dos sistemas, né, da infraestrutura dos servidores, das redes, e a cibersegurança ela era alguém que não falava também de igual para igual. Então, quando eu tinha uma necessidade, por exemplo, de colocar um servidor no ar, para exemplificar, o cara que entrega o servidor, ele quer fornecer aquele equipamento dele. E muitas vezes a segurança é quem diz, não, esse servidor tem uma vulnerabilidade crítica, ele não pode entrar. Então, o que acontecia? Quando você tinha o negócio querendo um sistema, a turma de sistemas querendo implementar, a turma de infra tinha que pôr, o que acontecia? Infra. Então, a cyber ficava numa posição, então isso a gente mudou também. A infraestrutura hoje, embora tenha um CISO, uma pessoa que cuida da gerência de infraestrutura e cyber, mas eu tenho gerentes separados. Então, infra e cyber ficou paralelo. Foi evoluindo, então, num primeiro momento eu tinha infra, cyber, sustentação e melhorias, e o que a gente chamava de novo. E agora, no último ano, há um ano, nós fizemos mais uma mudança. E dentro dessa área, que era de tudo que cuidava do novo, nós colocamos uma área específica para dados analytics e entrou IA neste contexto. Por que a gente preferiu isso? Porque a gente começou a olhar a potencialidade que o uso de dados já tinha se passado, né, nesses 11 anos, muita captura, claro que muito uso ali no processo operacional, mas num valor agora muito maior para tomada de decisão administrativa, clínica. Então, a gente acabou dizendo, não, acho que é melhor separar essa estrutura. A estrutura que cuida do novo continua prospectando o que é novo, em termos de sistemas, implementando, mas a área de dados analytics e com o IA acabou sendo uma nova. Então, hoje, essa estrutura que eu tenho tem essa característica na tecnologia. E eu ainda tenho engenharia clínica, né, que cuida dos equipamentos. Mas, por exemplo, toda a parte de cibersegurança da engenharia clínica é feita pela cyber, é par. Porque aí você não tem mais aquilo, a gente costuma dizer que em cyber, em qualquer segmento, né, a gente tem as 3 letrinhas da CIA, que é a confidencialidade, a integridade e a viabilidade, a disponibilidade. Então, todo mundo bota o CIA no mesmo andar, porque diz assim, se eu estou na financeira, se a gente como cliente vai usar um banco, eu quero que o dado seja confidencial, quero que ele seja íntegro, e a hora que eu vou usar o banco, eu quero que o aplicativo esteja funcionando. Então, disponibilidade, confidencialidade, integridade, no mesmo. Ninguém fala assim, o banco tem que estar funcionando, mas se ele estiver divulgando meu saldo bancário, está tudo bem. O que acontece na saúde? Na saúde, a gente faz algo que é colocar, infelizmente, a disponibilidade na frente, às vezes, da confidencialidade e da integridade. Então, às vezes, na engenharia clínica, tinha no passado, hoje já não tem mais, assim, mas eu preciso colocar esse equipamento porque, olha, eu preciso monitorar o paciente. E sim, claro, precisa monitorar o paciente, essa disponibilidade era importante, mas eu não posso ofender a confidencialidade e a integridade do dado dele. Às vezes, se eu tinha algo que não era, vamos dizer, fidedigno, o parâmetro que esse equipamento estava capturando, eu não posso, em detrimento de uma coisa, fazer a outra. Então, quando a tecnologia, a engenharia clínica veio para dentro dessa mesma estrutura, esses conceitos que a área de cyber e de sistema já tinham, de que, olha, eu preciso ter as 3 letras no mesmo, a gente conseguiu trazer para a área de engenharia clínica. Mas, acho que em linhas gerais, em organograma, é um pouco isso. Dados de analytics e IA, infra, sustentação e melhoria, cyber e infra ali bem paralelo, e aí, no meu caso aqui, tem engenharia clínica. E quantas pessoas aí estão nessa superestrutura aí de... Olha, no total, nós temos 200 pessoas. Dentro da engenharia clínica,
eu tenho em torno de 50 e as outras 150 fazem parte da estrutura, vamos dizer, mais clássica de tecnologia da informação, mas são 200 pessoas. Em contato aí com a área de negócios, né? Pelo que ficou claro, né? Você está lado a lado com a área de negócios. Muito. Muito interessante. Fala, Adri. Lilian, sabe que é muito legal quando você fala da ambidestria estrutural, contextual, tal, são conceitos que a gente trabalha aqui muito. O Julian Birkinshaw, que é nosso conselheiro da MIT Sloan Review, trabalhou, acho que, se não foi o pioneiro dessa divisão, foi um dos pioneiros lá nos anos 2000 e tal. Ele ficaria orgulhosíssimo de você falar dessas coisas, porque o que a gente vê no dia a dia das empresas, obviamente que há muito esforço e a estrutural é uma preocupação de fato. Mas a contextual, por exemplo, já é uma coisa mais complexa. Ou tem lugares que tem a contextual e não tem a estrutural. O fato de você... no estudo dele, o que apareceu é que essa combinação era muito valiosa, né? Então, só quero fazer esse comentário, porque a gente vê a teoria se materializando, né? O estudo, se bem que a teoria vem da prática também, né? Um círculo virtuoso aí. Mas, feito esse comentário, o que eu queria te perguntar é o seguinte: como é que... Primeiro, eu queria entender se houve resistência das pessoas, como é que as pessoas foram embarcando nesses movimentos, e depois entender como é que os movimentos foram acontecendo. É do tipo gerenciamento de projetos? Você monta uma equipe para fazer essa mudança X? Ou agora, por exemplo, vindo dados analytics e inteligência artificial, uma coisa mais nova. Como é que você vai montando isso? Como é que você vai agregando esse negócio? Perfeito. Acho que um exemplo, talvez fique bom para eu ilustrar isso, vou falar sobre a própria questão da inteligência artificial, né? Que a gente diz assim, todo mundo quer fazer um projeto, né? Nós também, com IA, porque a potencialidade que ela tem é bastante grande. Então, como é que a gente tem organizado, e essa especificamente de IA é uma organização que tem levado esse conceitual. Todo projeto, né, ele nasce para nós, né? Eu digo que a gente tem assim alguns elementos que são mandatórios. O planejamento estratégico da empresa é a carta magna, né? Para ela que eu tenho que entregar. Depois a gente tem o que a gente chama de estratégia digital. Então aí ela também é de curto, médio e longo prazo, um pouco muito mais inspiracional do que projetos, mas na verdade para onde a gente vai? Que foco a gente tem? Né? Quando a gente fala em experiência do cliente, fala em aumento de produtividade, fala em uso de dados, né? Fala em literacidade, embasamento, capacitação. Então, essa estratégia digital é muito mais inspiracional. A partir daí, é construído o que a gente chama de plano diretor de tecnologia, aqui no nosso caso. No plano diretor, há uns anos atrás, a gente fazia o plano para 3 anos. E a gente percebeu que a gente sempre errava o segundo e terceiro ano, porque a tecnologia ela era... Então, hoje em dia, a gente não faz mais para um médio prazo, a gente faz para o curto, para 1 ano. Então, olha quais são as iniciativas que a gente vai fazer para 1 ano. Isso pode ser uma implementação, por exemplo, a BP hoje é uma instituição que também é uma instituição de ensino superior. Então, às vezes eu tenho projetos muito clássicos. Olha, nós precisamos implementar uma plataforma de gestão de educação, precisamos implementar um ambiente virtual de aprendizagem. Então, eu tenho, às vezes, modelos muito clássicos, comuns, que usa um conceitual bem clássico. Faço um cronograma, tenho ali as deles, misturo um pouquinho de Agile, porque a turma, né, de TI já está muito habituada, mas é um modelo clássico, tem lá o Squad, que na verdade a gente chama de Squad para ficar cool, mas é um grupo que fica responsável por aquilo. Então, esses programas clássicos, eles ainda têm, eles são derivados do plano diretor. Mas, por exemplo, no caso da IA, né? A gente olhava para o planejamento estratégico, olhando para a estratégia digital, vamos dizer, esse guarda-chuva de ferramentas, como é que nós vamos tratar isso dentro da BP, que grupo, né? Será que vai funcionar se a gente fizer um grupo como faz para um projeto mais clássico? E aí, estudando e olhando metodologias, você não, a gente vai ter que definir uma ambição, né? O que a gente quer, por exemplo, com a IA. Então, isso foi feito, e foi feito em todas as camadas. Então, a discussão foi no C-Level, foi com a CEO, foi levado para o conselho, ou seja, uma discussão sobre a ferramenta ou sobre a possibilidade que essa, vou chamar ferramenta, poderia existir. Traçada essa ambição,
nós decidimos que a gente faria um grupo multidisciplinar, porque uma das maneiras da gente não ter vamos dizer, algum tipo de situação onde eu tenho uma ressalva para o uso da tecnologia é a maneira mais clássica da gente envolver as pessoas, né? Desde que o mundo é assim, se te contam como vai ser e se você participa, a chance que você tem de aderir é muito maior do que se te impõe. Então, quando a gente olhou para isso, falou, poxa, isso valeu também para o prontuário, né? Grupos sempre multidisciplinares, ouvindo ali a dor do dia a dia, da assistência para entregar máximo possível um programa, né, um sistema que facilitasse, e na IA também não foi diferente. Então, nós montamos um grupo multidisciplinar, claro que existe uma orquestração disso tudo, então tem um sponsor, quer dizer, o fato de ser um grupo multidisciplinar e que, na verdade, você tem, vamos dizer, responsabilidades totalmente compartilhadas, isso não significa não ter uma governança, né? Significa compartilhar responsabilidades, mas alguém tem que montar uma governança para que isso possa caminhar. Então, na inteligência artificial, por exemplo, isso foi feito. Claro, aquele grupo que eu tenho que cuida de dados, analytics e IA, são as pessoas que vão disponibilizar a ferramenta, vão criar o ambiente, mas quem vai decidir o que nós vamos pilotar primeiro, como nós vamos tratar toda a parte de curadoria, vieses, tudo que a gente, com quais players a gente vai trabalhar, né? Nós vamos desenvolver com quem, de que forma, isso está sendo tomada a decisão nesse grupo mais multidisciplinar. E se eu olho para trás, eu vejo que todos os projetos que a BP implementou e que tiveram sucesso, tiveram essa característica. Quer dizer, quem ia usar foi envolvido. Isso vale para o cliente. Então, a BP tem hoje, né, um fórum com clientes. Então, por exemplo, a gente discute, às vezes, funcionalidade do aplicativo, porque, às vezes, a gente acha que o cliente está querendo este processo. A gente faz algumas rodadas, né, a turma toda que cuida de experiência do cliente nos ajuda nisso, mas a gente vai lá escutar. Então, acho que essa gestão de mudanças, trazendo não só a escuta ativa, mas a responsabilidade compartilhada para que todo mundo seja responsável pelo sucesso daquilo que está se implementando ou que está se investindo, é uma característica que a gente percebe que vem dando certo, né? E aí os projetos que têm mais aderência partiram desse princípio. Então, eu entendo que a resposta para a minha pergunta sobre se houve resistência é muito pouca, porque houve essa paciência e esse engajamento das pessoas que iam usar. E onde não houve, é claro que na grande maioria, e aonde eu tive resistência de uso, e também tive, foi quando a gente agiu de modo contrário. E eu posso dar um exemplo muito típico. Nós temos ferramenta de agendamento online de cirurgia, né? E agendamento cirúrgico, ele é feito pelo médico ou por uma secretária que ele autorize para fazer o agendamento. Então, sozinho. Nós tivemos uma primeira ferramenta que nós implementamos que, do ponto de vista técnico, ele tinha todas as características necessárias, mas ele não teve adesão. Quando a gente olhava a adesão, ela era mínima. Por quê? E aí, posso dar um exemplo, porque ele é real. A gente não conseguia entender, porque também nós não escutamos, a gente escutou alguns médicos, mas não escutou a secretária do médico, que era ponto crucial nesse processo. Aí, num determinado momento, a nossa gerente de operações aqui da BP, a Regina, falou, vamos fazer uma reunião com essas meninas para entender o que está acontecendo, né? Fomos todos nessa reunião e o que a gente descobriu? A ferramenta era lá, ok, tinha todos os campos necessários, o problema não era a ferramenta, só que o médico precisava mandar o pedido de internação. E esse pedido de internação precisa ser assinado. A secretária tinha o trabalho de ter que entrar na ferramenta, imprimir o pedido, o médico assinar, ela tinha que digitalizar e anexar. Uma outra ferramenta de concorrente na época, que hoje a gente a utiliza, ela fazia isso de modo eletrônico. Então, o que acontecia? Era uma coisa que parecia um detalhe, mas impedia a adesão, porque na hora que a secretária ia agendar para o médico, vamos pensar que o convênio do paciente atendia em 2 locais e o médico operava nos 2 locais. Elas escolhiam qual? O que era mais simples. Porque a experiência do cliente, ela é um cliente. Aí, isso é. Aí a gente começou
a fazer uma mudança, fizemos a mudança de plataforma, porque era mais simples a adesão da outra, e hoje a nossa adesão é muito maior. Então, assim, a maioria não teve resistência, algumas tiveram, e sempre que tiveram, a gente não envolveu e a gente errou. A verdade é essa, né? A gente acabou errando. E a gente nunca consegue imaginar todos os atritos, né? Porque tem atrito escondido em tudo que é lugar. Né? Não, muito bom. A gente está falando aqui na Review, né, a nossa revista digital, que sai agora em setembro, vai estar disponível no momento que esse podcast também será lançado. A gente tem exatamente um artigo sobre design inclusivo, que exatamente design acessível. Então, é bem legal, porque acho que casa justamente com isso, entender as necessidades do nosso cliente, especialmente clientes que, no caso aqui, a gente falava sobre clientes que têm necessidades especiais. Bem interessante. Agora, você falou muito sobre orquestração, né? Orquestrar tudo isso, expectativas, orquestrar necessidades. E aí eu queria falar um pouquinho sobre dados. A gente tem um artigo aqui na MIT SMR sobre o consórcio de dados, né? Empresas se juntando para trocar dados devidamente anonimizados. Você vê isso acontecendo também na saúde? Olha, eu já vi acontecer e a gente tem potencial para acontecer mais, né? Onde eu vi acontecer? Na época do Covid. Então, na época do Covid, os hospitais, eles doaram anonimizados os dados para que se pudesse, e os dados foram colocados pela FAPESP à disposição de startups, de empresas que consumiam esses dados para fazer detecção precoce. E a detecção baseada em parâmetros de dados laboratoriais, sinais vitais, alguns dados que eram, e todos os hospitais se mobilizaram para exportar o dado anonimizado e para subir nessa plataforma. Então, quando a gente teve uma crise, isso se mostrou muito factível do ponto de vista técnico e também do ponto de vista, vamos dizer, de vontade de participar. A partir daí, alguns fomentos nesse sentido, a gente vem discutindo, né? Então, tanto a BP discute, às vezes, isoladamente com um parceiro dela para fazer alguma junção de dados. Nós tivemos isso com o nosso parceiro de laboratório, o Fleury, para fazer um estudo sobre o uso de IA em determinados exames de ressonância. Mas agora, a BP e os hospitais filantrópicos, né, eles fizeram uma associação chamada FIP, né, e nessa associação desses hospitais filantrópicos, uma vamos dizer, dos statements que a gente pretende fazer é justamente explorar o dado para poder encontrar, seja fatores que possam garantir que a gente possa fazer prevenção, encontrar coisas voltadas para pesquisa. Então, eu acho que isso hoje já está bem melhor do que no passado, e acho que está por um motivo. Além, obviamente, de todo mundo ter entendido que o dado é muito rico, né? Mas a gente precisa sobreviver. Acho que essa é a palavra, né? A saúde precisa sobreviver. Ou a gente se junta para fazer coisas que melhorem a saúde, que diminuam, porque a gente diz assim, mas se diminui o custo da saúde, é ótimo porque eu vou poder ter mais amplitude. Mas se diminui o custo, você é um provedor, você ganha menos. Não, eu atendo mais, né? Então, a ideia eu acho que a gente vive um momento onde tecnicamente é super possível e essas junções começam a acontecer. A gente tem ferramentas no mercado hoje que, por exemplo, a gente compartilha dados, uma ferramenta antiga até de mercado. A gente compartilha dados de UTI anonimizados. E qual é o grande trunfo dessa ferramenta? Eu faço benchmark, sem saber quem é o player que eu estou comparando, mas eu me comparo. Então, essa visão de que o meu dado, ele pode ser rico para mim, mas ele é moeda de troca para eu poder entender todo um contexto. Então, acho que isso vem modificando. Eu, particularmente, gosto muito quando uma empresa me procura e me mostra uma tecnologia e diz assim, olha, eu falo, mas eu posso comparar o que eu pode desta forma? Isso gera um valor agregado enorme. Então, acho que a gente vai chegar. É claro que os interesses comerciais existem, né? As competições existem, mas eu acho que em termos de dado clínico, isso vai acontecer. Pelo menos eu tenho visto essa iniciativa nos filantrópicos, já nessa associação, e tenho visto assim em discussões com colegas que às vezes estão do lado privado, não filantrópico, também dizendo, olha,
a gente precisa juntar os dados, senão a gente vai ter visões tortas do que precisa ser feito. Eu sou otimista nesse ponto. Muito bom. E juntar os dados leva àquela palavra, que é um palavrão que está sendo falado em muitos setores, talvez no de saúde mais, que é interoperabilidade. Precisa achar uma palavra mais fácil para pegar, porque olha, um dia me deram uma dica, vou dar. Diz que é assim, ó, que você tem que separar. Você fala assim, interoperabilidade. Eu falei, gente, ficou pior agora, mas aí você fica separando e fala, é verdade. Mas é fato, Adriana, a interoperabilidade, e ela tem uma característica, se a gente pensar nessa interoperabilidade, né? A gente tem muito desperdício na saúde por não interoperar, né? Isso pode ser do exemplo básico que a gente repete o exame, né? Porque, na verdade, a gente tem uma cultura do cidadão brasileiro que acha que quanto mais exame fizer, melhor investigou a saúde dele. Então, ele também não ajuda, porque se ele chegar no pronto-socorro, ele fez, vou fazer de novo, vamos ver se vai dar o mesmo resultado. Então, a gente tem uma cultura estabelecida de pensar desta forma. A gente tem a questão, tinha no passado a questão técnica, hoje em dia a questão técnica já não é mais o problema. É claro que você diz, tem situações, eu posso ter hospitais que ainda têm papel, e aí sim a situação técnica é um problema, mas à medida em que esse dado esteja de modo já digital, as novas ferramentas, né, elas permitem muito facilmente colocar no padrão FHIR de saúde, né, a própria IA ajuda neste processo. Então, a interoperabilidade é um caminho que pode melhorar muito a saúde. É claro que a grande discussão é quem importa este dado, né? Porque eu particularmente acho que a gente terá que ter uma força de lei para que os provedores sejam obrigados a interoperar, e na minha opinião, quem tem que portar o dado é o cliente. O cliente tem que passar aqui em consulta na BP ou numa internação, receber num modelo, e ele escolhe o aplicativo, a nuvem, onde ele quer, e ele leva lá para o vizinho, para o outro hospital, e aí sim a gente poderia, tecnologia não falta para isso, pode pôr blockchain para garantir a segurança desses elos todos, aí sim a gente poderia vislumbrar algo, porque sempre tem aquilo, mas e meu dado? E se o RH da minha empresa vir este dado e daí não vai me contratar porque eu estou numa entrevista? Não vai ver. Se você foi o portador, não dê acesso. Então, a gente resolve também essas desconfianças, mas eu acho que a gente vai precisar, provavelmente, de uma força de lei para a gente fazer esse movimento no Brasil. Agora, tem a força de lei, mas eu vou fazer a pergunta de outro jeito aqui. Você acha que nós estamos falando de Open Health, né? O mesmo conceito que a gente está falando de Open Finance, enfim, dessa abertura toda. Você acha que é possível, aliás, eu vou até voltar numa coisa que eu li sobre crenças aí da beneficência portuguesa, da BP, né? Que eu entendi. Eu sou da época do Tony Hermílio, eu falo da beneficência portuguesa, da BP, que combina muito com o conceito de Future Ready, que a gente trabalha num dos centros de pesquisa da MIT, a gente trabalha bastante aqui, que é todo esse movimento digital tem a ver com duas vertentes, com a eficiência operacional e com a experiência do cliente. E tem muita gente aqui no Brasil, por um bom tempo, muita gente foi só para a eficiência operacional, não olhou para a experiência do cliente, e talvez outros vão para a experiência do cliente até numa certa maquiagem, um certo washing, não sei, mas, enfim, não é uma coisa tão clara e que eu vejo que é bem clara no caso da BP. Mas a questão da eficiência, eu converso sempre com isso, aliás, contei para ele hoje que ia te entrevistar com o Gustavo Meirelles, que é nosso colunista aqui no MIT Azemar, que era do Fleury, lá atrás eu conheci na época do Fleury, você citou essa parceria de vocês, mas você acha que tanto experiência do cliente quanto eficiência operacional são viáveis sem o Open Health? Há outro caminho? Esse é outro jeito de fazer a pergunta que eu te fiz. Há outro caminho ou não? Se a gente quiser olhar a jornada como um todo, a gente terá que compartilhar o dado. Porque, na verdade, se a gente pensar nessa experiência fragmentada que o cliente tem, né, ele passa numa instituição, ele vem para outra, não é dado a continuidade, a gente só vai mexer na experiência do cliente
de modo adequado quando essa jornada inteira for fluida. Claro que a gente faz iniciativas dentro das instituições para tentar melhorar um pouco esse processo, mas ela nunca é amplificada, né, em cima de tudo aquilo que este cliente passa em termos de saúde. Às vezes até a gente hoje não permite que o cliente escreva no seu prontuário, mas o prontuário é dele. Né? Mas a gente não permite, mas deveria permitir, porque ele é detentor daquela informação. Claro que a autoria é dele, então se ele está dizendo que fez o exame ou tem uma dor, ele poderia dizer isso, se ele quiser. Né? A partir hoje em dia de um áudio, que pode vir e pode ser traduzido e documentado, quer dizer, as tecnologias existem. Então, eu não acredito que a gente vai ganhar eficiência como saúde no país se a gente não tiver um modelo que interopere. Agora, uma instituição ela pode ser eficiente, né, e ela pode entregar uma jornada fluida dentro das paredes, mas se a gente pensar na eficiência num aspecto mais amplo, a gente vai ver que ela não consegue, que é o que está acontecendo hoje. Por que hoje a gente embarcou tanta tecnologia na saúde, a gente fez tanta coisa e a gente diz claramente assim, nossa, está difícil a saúde, né? As margens da saúde são difíceis, está ruim para uma operadora, está ruim para o hospital, está ruim para a indústria, né? A gente vive um mercado estrangulado e, na verdade, todo mundo investiu em experiência e em produtividade, mas dentro dos seus próprios muros, né? De uma maneira que você não consegue, você tem muito desperdício. Então, é claro que se a gente conseguir ter um olhar mais central para tudo isso, né? E vamos pôr na figura do Open Health, por exemplo, a gente gerará com certeza mais eficiência nessa cadeia. E, a meu ver, gerando essa eficiência, você gira funding para melhorar, inclusive, a experiência. Se a gente pensar hoje, a indústria de software no Brasil, né, e a gente tem 2 grandes players no Brasil que fornecem prontuário eletrônico. Tem outros, mas os grandes para hospitais são 2. Esses 2 grandes, a gente sempre escreveu, e não é demérito para as empresas, mas a gente sempre escreveu um prontuário eletrônico para nós. Então, a gente escreve o que o paciente teve, a gente escreve primeiro para retratar o cuidado, para gerar continuidade e para se proteger legalmente. A gente não escreve um prontuário para educar o paciente. Então, às vezes a gente diz assim, mas o paciente não tem acesso ao prontuário, a gente só deixa ele ver o exame de laboratório, né, o exame de imagem e às vezes um sumário de alta. E por que não? Porque esse conteúdo hoje, da maneira como está, ele é um conteúdo muito interno. E ele é um conteúdo que pouco agrega. Por isso que eu tenho um pouco a crença de que as novas tecnologias, e a IA está nisso, e como ela tem o poder, se pegar as LLMs principalmente, de ler e transformar o dado numa linguagem coloquial que seja permitido para o cliente, talvez a gente tenha aí uma grande força para o cliente conhecer mais sobre a sua saúde, participar deste processo e começar a entender que repetir o exame, não estou dizendo que seja culpa dele, né? Mas muitas vezes a gente não consegue obter. Ele fala, mas eu não tenho acesso, eu fiz, mas eu não tenho acesso, o que a gente faz? Repete. E a saúde cresce, encarece, né? Talvez a gente consiga resolver. Então, a produtividade e a experiência, ela vai ter um limite se a gente não olhar para essa abertura e interoperar, porque a gente não consegue pagar por ela. Eu acho que, no fundo, é isso, é uma questão mais de sobrevivência. Não vamos conseguir pagar. E o cliente cada vez mais demandante, com razão, porque ele quer a facilidade, ele quer o aplicativo, ele quer saber, ele quer, só que eu preciso, de alguma maneira, tornar esse ciclo sustentável. Eu acho que uma das saídas é a gente diminuir esse desperdício. Aí sim, talvez sobre dinheiro para investir no que precisa. Perfeito. Obrigada, Lívia. Imagina. Desculpa, estava aqui o microfone. Fica claro, né, que a IA vem sendo aplicada principalmente com uma finalidade de revisão de processos e de realmente também visar a eficiência das operações, né? Mas a IA tem potencial para mudar tudo na saúde? E aqui eu vou refinar a pergunta, tá? Com um caso real. Agora, em julho desse ano, a BP anunciou um projeto de IA generativa
para auxiliar nas tarefas de checagem de prontuários e de documentos que fazem parte da auditoria médica. Então, a primeira coisa, eu queria que você explicasse como funciona essa auditoria médica e como que essa ferramenta de IA generativa tem potencial ou vai mudar as coisas. E eu também entendi, a partir desse anúncio, desse projeto, que a IA generativa, desenvolvida aí junto com a CIT, e aí tem uma ideia já de ecossistema, será usada para acelerar o processo de alta hospitalar após as internações, o que vai impactar a experiência do paciente, do corpo médico e aí de uma série de outros profissionais da saúde. E aí eu volto à primeira pergunta, né? A IA pode mudar tudo na saúde? Lara, vai mudar tudo. Vai. Vai fazer diagnóstico autônomo, vai fazer tudo. Mas acho que pegando, né, na visibilidade do que a gente tem em mãos agora, e acho que esse ponto desse nosso projeto que está sendo desenvolvido junto com a CIT, ele é um projeto que toca algumas realidades, né, falando em produtividade, e ele toca também a necessidade de envolver o ecossistema. Então, o que acontece hoje? Os hospitais hoje, quando eles prestam um serviço de cuidado ao paciente, né, à medida em que ele executa um procedimento, uma cirurgia, e ele utiliza medicamentos, materiais, diárias, mão de obra, às vezes fez um exame, né, utilizou esse processo como um todo, esse retrato todo gera uma conta hospitalar, que no fundo a gente obviamente passa por regras de negociação e que é apresentado ao operador. E a gente tem nessa realidade uma etapa que do começo ao fim, se a gente pegasse e recortasse esse ciclo, né, de receita e dissesse assim, o paciente foi atendido, consumiu, fez a cirurgia até o dia que eu recebo lá no caixa, ela é perda para todo mundo. Porque, na verdade, eu tenho um primeiro momento onde eu olho para essa conta versus esse prontuário e fico tentando achar coisas que, não posso deixar isso aqui, que isso aqui está a mais, alguém pôs, mas não usou. Vou lá e faço o que a gente chama de auditoria interna. Ou o contrário, nossa, olha, usou algo que está aqui escrito, a enfermeira fez um curativo e não está, sei lá, cobrado determinado item. Ou seja, nós temos uma máquina de gente que fica olhando para isso, para antes, a gente chama de auditoria pré, olhar um pouco esse universo e deixar essa conta correta. Beleza. Aí vem uma etapa que a gente chama de auditoria conjunta. Então, a operadora, né, as que fazem auditoria conjunta, vêm com os seus profissionais, analisam esta conta, e quando eles analisam, claro que eles analisam, e estou falando sempre de coisas sérias acontecendo, né? Eles analisam se tem pertinência, né? Se esse paciente ficou na UTI, mas ele ficou na UTI não porque ele estava grave, porque de repente não tinha leito no quarto. Então, a BP cobrou uma diária de UTI? De repente cobrou, porque o doente ficou mesmo na UTI. Só que o doente ficou na UTI porque não tinha quarto de internação para ele ir. Então, quando eu falo em pertinência, não estou falando nem só de uma pertinência, usei um antibiótico para aquela droga, isso é muito mais simples, não se questiona isso. Mas, às vezes, uma pertinência de processo, né? Então, o sistema jogou a diária automático. Qual é o leito que o doente estava deitado? No leito da UTI. O sistema vai lá e joga a diária de UTI. Só que, de repente, não tem pertinência a essa cobrança. Aí, o que o auditor do convênio faz junto com a gente? Ele vai lá e fala, não vou pagar isso, não vou pagar isso. É raro eles falarem, vou pagar isso que não tá, gente? Mas, na teoria, eles nos ajudam. Aí já tira mais um pouco. E eles também gastam, porque a operadora tem um exército de gente que vem aqui para olhar o prontuário eletrônico, olhar a conta, também gasta. Aí essa conta vai. E ainda a gente tem o que a gente chama de glosa na saúde, que é, olha, o preço que você pôs não é o que está acordado em contrato, então alguma coisa. Ou seja, quando você olha esse ciclo inteiro, perde. Quando a gente perde tanto, e a gente perde, a operadora perde, né? E a gente nunca fecha essa conta, se a gente observar, eu vou usar um termo forte, mas assim, o que a gente tem no fundo é uma desconfiança. Porque eu desconfio que a operadora vai cortar, a operadora desconfia que eu vou engordar essa conta, ou seja, a gente tem um laço de desconfiança que gera prejuízo para todo mundo. Aí falou, bom, se a tecnologia IA tem o potencial de melhorar tudo isso, será que tem de melhorar, né, esse processo? E aí, o que a gente pensou? Olha, o que um enfermeiro, porque quando a gente pensa com IA,
para fazer algo com IA, a gente tem que pensar assim, o que que o ser humano faz para tomar a decisão? Porque se a gente pensar assim, a gente descobre as fontes de dados necessárias para a IA tomar a decisão. Então, nós pensamos assim, bom, a enfermeira ou o médico, né, o nosso, o que vem do convênio, o que que ele tem para tomar a decisão? Ele tem um contrato, né? O que que contratou com a BP? Né? Que hora vence a diária? Um contrato. Ele tem uma prática, né? Então a BP tem normas, então eu troco equipe a cada tantas horas, ou eu faço sei lá, cultura toda vez que fizer determinado exame. Ou seja, eu tenho procedimentos que são descritos, é uma fonte de dados, que é como eu operacionalizo o hospital. Aí eu tenho o prontuário, que é o terceiro dado, que é a minha fonte. E a gente tem uma quarta fonte, que é a pertinência, que é, às vezes, a pertinência médica, que é o conhecimento médico, né? O conhecimento de um profissional para olhar um prontuário e falar, nossa, cobraram antibiótico, mas esse paciente não tomou antibiótico, ou ele, estou dando um exemplo de antibiótico, uma droga vasoativa, para ficar mais fácil, ele não usou em momento algum, o quadro clínico dele não faz sentido nenhum ele ter usado. Isso é um conhecimento de medicina. Se a gente pensar na IA, a gente pode ter uma LLM treinada em medicina, já tem. A gente tem o prontuário, a gente tem os procedimentos e a gente tem os contratos. Então, nós falamos, gente, nós temos que chamar uma empresa, e aí no caso foi a CIT, para nos ajudar a criar uma ferramenta. O desejo, né, de futuro é criar uma ferramenta autônoma. Só que aí nós pensamos assim, se a gente criar só nós e a CIT, vai ser bem legal para a BP. A BP vai poder deixar com que aquilo que não foi analisado ou que tem uma aderência muito baixa, aí cai para o humano, mas a grande maioria pode ser feita pela IA, só que eu não criei ainda a relação de confiança com a operadora, porque ela pode achar que eu treinei o modelo para me favorecer. Você treinou para falar que está tudo bem, mas na verdade tem coisa a mais aí nessa conta. Então, nós tivemos a ideia, e isso vem no ecossistema, e nós estamos ali quase no finalzinho com uma das operadoras para fazer em conjunto. Então, qual é a nossa ideia? Que a gente consiga, juntos, desenvolver um modelo que permita que a conta, né, e o prontuário sejam avaliados por um modelo de IA, seja apontado um nível de aderência, e aí vamos dizer que, olha, tudo que tiver 98 para cima, nenhum humano põe a mão. Tá ok. Só que vai estar ok para nós, vai estar ok para a operadora. E aí talvez isso virá um modelo onde a gente consiga pôr no ecossistema para outras operadoras, para outros hospitais, porque se a gente vai desonerando de custo essa cadeia, e hoje ela é enorme, a gente vai conseguindo ter mais lucro, porque eu tenho que tirar, a gente tem muita mão de obra repetitiva, manual, que é tudo onde a IA pode nos ajudar. Então, esse projeto visa a gente, eu falo isso com cuidado, senão os meus amigos da auditoria falam, você está querendo que a gente seja eliminado? Eu falo, não, eu quero que você faça aquilo que o ser humano faz bem, e não essa tarefa repetitiva de enxugar gelo aí, que você fica fazendo todo dia. Mas a ideia é que a gente consiga criar um modelo, está bem agora, né, em fase embrionária, a gente vai começar ali na linha de materiais, mas a gente cria um modelo em que esses elos de confiança sejam restabelecidos e que a IA tome a decisão isenta e que ela possa nos empoderar de só jogar para o humano aquilo que ela não conseguiu decidir. Então, esse modelo, esse projeto tem um pouco essa aspiração, mas a gente tem certeza que com a CIT, que tem uma tecnologia e parceiros, né, de Big Tech super conceituadas, a gente vai fazer sucesso nesse negócio. Muito interessante. Quais os próximos passos desse projeto, Lilian? Fiquei curiosa. Olha, um roadmap assim, daqui 4 anos? Não. Tem que ser rápido. A gente está agora fechando essa operadora que vai trabalhar com a gente, fazendo um ambiente jurídico confortável, porque sempre tem aquela fala, né? Se gerar um modelo muito legal, quem ganha royalties sobre ele? Quem explora? Então, estamos ali um pouco aquela discussão, mas a gente tem, claro que nós vamos começar por um MVP, né? Um mínimo produto viável, mas até dezembro a gente já pensa em ter, porque, na verdade, no primeiro momento, a gente espera que ele mostre o grau de acurácia. Então, ele diz, olha, essa conta, ela tem 97, e a gente vai derivar para o humano avaliar.
À medida em que a gente for pegando confiança no modelo, aí nós vamos aprimorando. Então, a gente acredita que até dezembro a gente tenha já pelo menos um classificador nos dando, dizendo, ó, essa aqui está com 30% de aderência, põe na mão para alguém olhar, porque está bem errada, né? Mas a gente acredita que aí mais uns 4, 5 meses a gente já tenha um MVP para depois escalar. Mas a gente está otimista. Olha que muito legal. Bom, nessa linha do ecossistema, também sei que vocês têm uma parceria com a César School, que é próxima, a gente fala muito com o César aqui, lá de Recife, de Pernambuco. Vocês têm uma parceria com a César School para ensinar inteligência artificial aos médicos. Perfeito. Eu vi até que você fala de inteligência ampliada, né? Você citou um termo do Sidney Kleiner, tal, enfim, mas ensinar IA para os médicos. E que eu entendi que a ideia é que eles tenham um ambiente de aprendizado onde eles possam discutir o potencial da tecnologia e ver como que eles mesmos pensarem como que dá, né, para os problemas que eles enfrentam no dia a dia, o que eles poderiam fazer com a IA. Isso tem tudo a ver com um estudo que a gente deu de um hospital americano aqui, que bolou assim, uma aplicação de IA super bacana e foi absolutamente rejeitada pelos médicos, porque eles não puderam opinar em nada, né? Foi top-down, foi uma coisa de técnicos, de desenvolvedores, e aí não deu certo. Agora, eu queria saber, então, qual a expectativa de vocês com esse curso? Esse curso começou agora, quanto é o tempo, se já está tendo resultado, se os médicos já estão dando palpite, como é que tá esse movimento? Olha, esse curso, ele começou com a gente já teve o segundo, está indo para o terceiro, já formando esses médicos, né? E ele começou com uma vamos dizer, uma prerrogativa, não necessariamente de tornar o médico uma pessoa técnica em inteligência artificial, mas que ele pudesse compreender, que ele pudesse entender quais eram as aplicabilidades que poderiam facilitar o seu dia a dia. Surpresas que a gente teve durante os 2 primeiros cursos que foram implementados, bastante adesão de médicos da própria BP, né? O que isso também para nós ficou claro que a gente tinha e tem uma oportunidade também, quer dizer, com quem está aqui dentro da gente, porque era um curso para o mercado, então a gente até esperaria, né, que tivesse, mas a gente teve uma grande participação. Outra coisa interessante nesse curso, ele chama IA para médicos, só que ele era aberto a profissionais de saúde, e tivemos adesão de outros profissionais de saúde. Então, tivemos farmacêuticos, tivemos enfermeiros, outros profissionais de saúde, e todos em busca de compreender essa tecnologia. E a surpresa que aconteceu nesse curso foi que a gente tinha gente que compreendeu e percebeu onde poderia e perdeu o medo, porque existe, né? Se você pega, o medo de você ser substituído, porque o radiologista, que tinha também no curso, então esses foram entendendo e perdendo e se aproximando para utilizar. Mas a gente também teve uma população que já estava usando e que vinha e trazia casos e enriquecia contando, né? Mas eu já utilizo, seja para uma consulta, seja para um processo de segunda opinião, já usavam fortemente. Então, a BP, quer dizer, no sentido, obviamente, do seu braço de educação, se a gente tivesse que colocar no âmbito geral, acho que é desmistificar o uso. O objetivo desse curso é desmistificar e deixar todo mundo entender que e o profissional de saúde entender que realmente a IA ela amplia a capacidade que ele tem de execução, né? E que ela precisa ser uma aplicabilidade que fuja do buzz, fuja daquela coisa, nossa, que maravilhoso, e eu faço só porque é cool e porque todo mundo está fazendo, né? Como é que ela me ajuda mesmo? Como é que ela torna empoderado essa decisão? Né? Como é que ela ajuda o negócio? Porque muitas vezes os médicos que participaram, obviamente, são donos de clínicas, tem um business por trás, além da medicina que eles atuam, né? Então, acho que isso foi bastante interessante e a gente também foi pegando muitos insights deles até para programar os próximos com coisas que a gente não tinha pensado no momento zero. A gente faz uma parte um pouco hands-on e tem gente querendo também usar o dado, né? E querendo se juntar entre eles. Então, acho que isso foi mostrando para nós. Mas o principal objetivo agora é divulgar, diminuir o medo
e fazer, inclusive, com que os nossos médicos cada vez mais tragam aderência. E aderência às tecnologias para melhorar não só a atuação deles, mas o negócio também. Para dar um exemplo muito rápido, nós tivemos o uso de o desenvolvimento de uma IA, né, dentro do pronto-socorro. Nós temos um médico radiologista que trabalhou em um grupo, mas especificamente junto nesse processo. E essa IA, ela era feita para poder fazer um diagnóstico em cima de um raio-x de tórax, em cima de algumas patologias de um raio-x de tórax, pneumonia, atelectasia, vários ali, não vou nem dizer quais, senão os meus amigos médicos depois vão dizer que estava errado. Mas um conjunto de tecnologias. No momento zero, se a gente dissesse, né, e esse médico participou com a gente, era da radiologia, vamos colocar na radiologia, no momento zero não faria nenhum sentido. Por mais legal que seja, por mais bacana que a IA dizer para você tem um problema aqui, para o médico, para o ensino dele, para o aprendizado dele, ele sabe reconhecer, então ele não precisa. Só que aí a gente olhando no contexto do hospital como um todo, a gente falou, mas aonde isso poderia ser usado? Que dor eu tenho para usar IA, que essa IA poderia resolver? E aí o próprio médico radiologista ele falou no pronto-socorro. Porque no pronto-socorro, quando um paciente chega e é feito um raio-x de tórax, quem faz o diagnóstico é o próprio plantonista, porque o laudo ele não é feito, na grande maioria das vezes, pelo radiologista, em nenhum serviço, né, aqui no Brasil. É claro que depois, se o plantonista tem uma dúvida, ele pede a segunda opinião do radiologista para a decisão, mas a grande maioria ele mesmo avalia, porque ele é treinado para isso e ele decide. Só que a expertise desse plantonista é totalmente diferente da expertise do radiologista. E aí, então a IA entra onde? Aumentando a capacidade do plantonista. O que a gente conseguiu fazer quando isso foi implementado? O número de tomografias diminuiu. Por quê? E também uma coisa importante com a IA não pode decidir pelo médico. Então, o momento em que você coloca ela para falar, tem que ser depois que o médico decidiu, para ele entender se aquilo que ele está pensando faz sentido, para empoderar, para ampliar. Então, o médico vem, faz o raio-x, avalia, é como se fosse um laudo da IA, e a IA diz, olha, eu tenho 90% de certeza que isto aqui é uma pneumonia. Ele fala, o médico já tinha dito, pneumonia. Opa, então o que aconteceu? Ele se torna mais confiante na decisão dele. O inverso também é verdadeiro. Ele está falando, é uma pneumonia. Aí a IA falou, 10% de chance de ser pneumonia. Opa, ele para, ele liga para o radiologista, ele conversa e ele decide. Com isso, a gente gerou uma produtividade maior, diminui o exame, e diminuir exame em PS é muito importante. É importante para o paciente porque agiliza a experiência, é importante para a BP, porque a BP não ganha, né, na grande maioria dos pronto-socorros, você não ganha mais pelo exame que você faz, você tem uma taxa fixa. Né? É importante, então, para a instituição, para quem está lá dentro, paciente que vai embora mais cedo, deixa de ter a exposição a mais um exame, ou seja, e isso veio, eu lembrei dele quando você falou de educação e do César, porque esse médico também participou, mas é essa aplicabilidade nesse sentido. Quer dizer, esses médicos precisam entender, então o curso tem isso, que faz sentido para a vida dele, para melhorar o dia a dia do atendimento e do business dele, da clínica, né, ou do que ele atue. E aqui, ainda falando sobre a experiência dos profissionais de saúde, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o projeto Smart Scheduling, que utiliza a IA para justamente diminuir a ausência dos pacientes em exames diagnósticos, como tomografias e ressonâncias magnéticas em laboratórios, né? E ainda existe também uma adoção de algoritmos preditivos, né? Então, fala um pouquinho sobre o projeto e como que ele melhora a experiência dos profissionais de saúde e também da experiência até do próprio consumidor final nessa história toda. Esse projeto ele é um projeto que foi desenvolvido em parceria com a GE, né? E é um projeto que visa exatamente isso. Ele visa identificar a probabilidade de no-show. Então, o paciente ele faz uma agenda para vir fazer exames, né? Nós estamos usando para exame, mas pode ser usado para consultas. Hoje em dia é para exames, então vem fazer uma tomo, uma ressonância, um ultrassom. E ele, por mais que a gente tenha mecanismos de confirmação, né, manda lá o WhatsApp, eu mando o SMS para ele confirmar sim ou não, a gente tem um índice de no-show alto, né? E o alto, vamos dizer, se a gente pega na ressonância, tinha um índice de 17%.
Quando a gente olha para isso, a gente tem algumas dificuldades, né? Quando o paciente não vem, o primeiro ponto é, o paciente pode estar deixando de fazer um exame que ia modificar totalmente o diagnóstico dele, né? Então, tem um dado inicial que é um dado de saúde, que é a experiência do doente e o engajamento na sua saúde. Tem um segundo dado que é, ele não veio, eu não ganhei aquele exame. Então, eu tenho um aspecto de receita que não entra. E tem um terceiro, que é, eu tenho um custo fixo. Então, eu não posso chegar para a empresa, né, que eu comprei o tomógrafo ou a ressonância e falar, ó, esse mês eu vou te pagar um valor um pouquinho menor na manutenção porque o paciente faltou. Ou seja, eu tenho a mão de obra, né, os técnicos, a enfermagem, a recepcionista, o contrato de manutenção do equipamento, tudo. E, na verdade, se eu não executo, a gente costuma dizer assim, perde duas vezes, né? Eu não ganho a receita e eu mantenho o custo fixo. Quando a gente fez esse projeto, o que ele usa? Ele usa dados demográficos, né? Então, ele olha para a base de dados, ele olha onde a pessoa mora, faixa etária, se a pessoa falta muito, que tipo de sexo, nessa geolocalização, tem influência de clima. Então, ele faz uma análise do algoritmo e diz, há uma chance deste paciente faltar. Bem numa lista. O que a gente faz por enquanto? Agora ele vai evoluir, isso vai ser mais automático. A gente pega essa lista e faz uma ligação para o paciente e pergunta para o paciente, né? Olha, você está mesmo confirmado, tal? E a gente ouviu relatos do tipo, nossa, como é que você adivinhou que eu estava pensando em voltar? E aí, com isso, num primeiro momento que a gente testou, nós caímos de 17 para 10 já no show. Isso representa financeiramente uma situação interessante e, mais do que isso, esses pacientes que a gente foi ligando, eles foram reagendando e já ficaram com o comprometimento de vir para refazer o exame. Esse é um típico uso de dados, né, que usa de uma inteligência de dados, né, de uma IA, que faz com que seja bom para a experiência desse cliente, para a saúde dele, mas bom para o negócio também. Então, a gente está numa evolução agora, pondo uma segunda versão, e a gente diz que ele é um tipo de projeto que se paga, porque, na verdade, eu remunero, nesse caso específico, a GE, porque é deles essa aplicação, com o que eu ganho naquilo que eu deixo eu preencho, vamos dizer assim, aquela grade, e eu trago esse paciente para outro momento. Então, esse projeto é legal porque ele é quase um auto-funding, assim, ele meio que se paga. E, Lília, é tudo novo, né? Está tudo meio acontecendo agora, não é isso? Verdade. Essa coisa essa efervescência que está acontecendo em relação à tecnologia é muito interessante. Bom, eu só ia fazer um palpite malvadinho aqui de que a maioria dos no-shows deve ser de homens. Nessa questão de gênero. Olha, você sabe, Adriana, você está certa, por isso que a nossa persona, ela se chama Carla, porque, na verdade, a gente tem, né, muitas vezes a saúde da família em geral, ela é muito drivada pela mulher, né? E pode ser da companheira dela, do companheiro dela, dos filhos, dos pais, dos relativos, de quem quer que seja, a mulher é mais engajada na saúde. Então, a gente diz que a nossa foco na experiência do cliente é a Carla, porque é a Carla que manda na saúde da família. Adorei, muito bom. Bom, a gente falou de ecossistema, a gente falou de GE, falou de CIT, falou de César School, então eu vou querer reforçar um pouquinho mais essa coisa do ecossistema, que é bem importante. Vi outro dia um post teu, falando que integrou o conselho lá do Estado de São Paulo, do Sistema Nacional de Ecossistemas do Brasil, exatamente. Então, você está focada também, está olhando para essa coisa do ecossistema. E aí eu queria te perguntar duas coisas: a dificuldade ou facilidade, quais os desafios de gerenciar ecossistema, que são diferentes de gerenciar da porta para dentro. E a segunda é um pouquinho maior, porque ecossistema é uma coisa muito associada a empresas de tecnologia, né? A gente tem uma coisa que a gente fala, não só nós, isso veio do Nadella, antes do Nadella, o Satya Nadella da Microsoft, antes dele, o Mark Andreessen falou, enfim, outros players falaram, que toda empresa é uma empresa de software, ou toda empresa é uma empresa de tecnologia. Então, eu também queria saber, e ecossistema é muito ligado a esse conceito.
Aí eu queria saber se a ABP se vê hoje como também uma empresa de tecnologia, ou de software, como você quiser. Duas Olha, perguntas. eu vou te dizer que a BP ela também está se transformando numa empresa de software. Por quê? À medida em que a gente, e vamos dizer, estou pondo no conceito do software tudo que é a saúde digital, né? Então, se a gente pensar em algoritmos que a gente tenha para medir, por exemplo, um risco de saúde, né? Tudo aquilo que a gente possa olhar e produzir, né? À medida em que você produz, por exemplo, um sumário de alta com IA para dialogar com esse cliente, engajá-lo na sua saúde e que você pode atribuir isso a uma saúde digital, hoje em dia as empresas, os hospitais começam a se tornar, sim, uma empresa de software nesse sentido, porque o uso do dado vai fazer com que a gente consiga aprimorar, por isso eu faço o link com a saúde digital. Então, se a gente olha no mercado em geral, né, e cada empresa está olhando de uma forma, nós mesmos, por exemplo, hoje, a gente olhou por muitos anos, né, os pacientes, quando a gente olhava por especialidade, por exemplo, de uma forma, olhando lá a especialidade que o médico dele tem no Conselho Regional de Medicina, por exemplo, no Conselho Federal. Mas, às vezes, o paciente interna na mão de um especialista e passa por um completo grupo de médicos, né? E quando a gente quer ter um olhar por especialidade, você fala, se eu olhar em quem internou, eu posso distorcer as visões. Poxa, mas se eu quero ter um olhar, mesmo que no momento zero mais financeiro melhorado, a gente começa a construir algoritmos em cima disso. A gente já está fazendo isso para especialidades. Mesma coisa para complexidade. Então, quando a gente diz assim, para uma estratégia de negócio, eu vou investir em pacientes mais complexos, sempre vem a pergunta, o que é um paciente complexo? Né? O paciente que foi para a UTI é complexo? Não necessariamente, ele pode ter ido para a UTI por uma instabilidade, né? Às vezes é um paciente idoso, num pós-cirúrgico. Então, o que é um paciente complexo? A gente tem agora, está num processo de desenvolver também um olhar e um algoritmo para criar demonstrativos de resultado, né? Então, bem financeiros, voltados para uma classificação de complexidade. Então, acho que quando a gente expande para a saúde digital e para os algoritmos em geral que os hospitais, os provedores de saúde também estão pondo a mão para resolver ou para criar, a gente também está se tornando uma empresa de software. Com certeza. E o ecossistema nisso? Só para... É fundamental, porque eu costumo dizer o seguinte, o hospital ele vai ser bom de medicina, então o ecossistema como um todo, seja a indústria, seja o provedor, né? Eu acho que até se a gente pensar o governo, porque se eu tenho que ter regulações, né? Se a gente pensar aí no próprio processo da APL para a regulação da IA, ele precisa participar. Nós aqui, no caso, hoje, a gente sempre tem uma parceria para garantir. Você diz, Lilian, você tem cientista de dados? Eu tenho, mas eu faço junto com outros, com Big Techs e com outros players para ir juntando. Então, ou esse olhar também acontece, senão porque você não vai, eu nunca vou ter um profissional à altura, né, de um profissional que está hoje dentro, por exemplo, de uma indústria desenvolvendo um ultrassom com uma IA embarcada, né? E às vezes para um diagnóstico para auxiliar o médico. Então, essa atuação em geral e essas conversas com o ecossistema, é claro que a BP tem a facilidade e a oportunidade de estar no projeto PROAD, então a gente também fala não só da nossa realidade, mas a realidade do sistema público de saúde, mas essa parceria em geral, público, privado, indústria, academia, o ensino, é a saída que a gente tem para tirar a saúde do patamar que ela está no país, com certeza. Miriam, para a gente finalizar esse bloco de perguntas, antes da gente ir para o nosso tradicional ping-pong, eu queria falar de você enquanto líder. A liderança 360 graus, para cima, para baixo, para os lados, especialmente em tempos em que a BP, como você bem falou, está se transformando em uma empresa de software, né? Nesse contexto, como que você vê o seu papel de líder de tecnologia, que além de liderar, né, o time técnico, também promove a habilitação, e aí eu coloco aqui uma explicação, né, a gente vai falando de habilitação em relação ao saber fazer, como que você promove a habilitação de profissionais não técnicos
em relação à tecnologia, em relação à IA? Perfeito. Olha, eu diria que acho que o caminho disso é falar a mesma língua. Isso não significa, é claro que às vezes quando eu digo isso a pessoa fala, mas é porque você é enfermeira, né? Você se formou lá, então. Não. Eu digo, quando eu falo falar a mesma língua, é falar a mesma língua do negócio. Então, acho que esse é a grande chave para que a gente possa habilitar as tecnologias. Isso, acho que, na minha opinião, vale para todos os segmentos. Então, à medida em que você fala a linguagem do negócio, você consegue trazer e chegar muito mais próximo. E eu faço isso de 2 caminhos. Um caminho é eu estar na escuta, então eu participo de fóruns de crise assistenciais, né? Eu participo de processos onde eu entendo o mecanismo, né, e as dores que esse hospital tem, que muitas vezes eu posso sim ajudar com a tecnologia, mas muitas vezes eu não vou ajudar com a tecnologia. Às vezes é uma instituição de uma medicina diferente ou de um procedimento diferente. Então, eu faço um movimento, eu e meu time. E eu tenho o inverso também, que é trazer para dentro da tecnologia pessoas de negócio. Então, hoje, por exemplo, a minha coordenadora, que cuida de todas as implementações de melhoria dos prontuários, eu falo que não é uma ex-enfermeira, porque uma vez enfermeira, sempre enfermeira, mas ela é na enfermagem. A gente tem hoje um projeto dentro da BP de captura e busca de profissionais, porque é muito mais simples eu ensinar tecnologia do que eu ensinar o negócio. Então, quando eu tenho um profissional, né, um técnico, um farmacêutico, que tem também na nossa equipe, que vai, por exemplo, na farmácia, para discutir sobre uma parametrização de dose, de alerta, a interlocução, e a pessoa já dominou a tecnologia, é muito mais simples. Aí eu digo que a tecnologia vai mudar, mas o negócio ele é muito mais estável no sentido do que ele entrega. Então eu tenho feito esses 2 movimentos, né? Tanto nós como o inverso. E acho que tem uma característica que eu particularmente tenho e eu gosto quando meus times, eu acabo valorizando quando eles também têm, que eu digo assim que qualquer informação é uma informação relevante para entender como funciona. Então, acho que a curiosidade de entender, né? Se eu vou implementar um sistema de banco de sangue, aconteceu uns anos atrás, eu quero saber como é que o banco de sangue funciona. Né? Por que o paciente doa o sangue e depois, quando a gente dá para o doente, a gente cobra? Fica um negócio que parece meio estranho, né? Só que daí você começa a entender quanta tecnologia tem embarcada quando um doador doa o sangue, quanto exame você faz, quanto você processa, como você trabalha aquele processo e quanta segurança você tem que ter nessa cadeia usando tecnologia para entregar o melhor processo para o paciente ali num hemocomponente. A hora que você entende isso, você não está lá só implantando, né? Você está lá garantindo que aquela pessoa que está na cirurgia e precisa do sangue vai receber a melhor condição, porque você entendeu essas etapas. Então, acho que um pouco isso, o falar a mesma língua, é lógico que eu nunca vou ter a capacidade que o médico tem, né? Isso é muito dele. Mas eu preciso entender um pouco dessas dores dele e o que ele vive para a gente poder fazer o inverso. Então, eu tenho usado ao longo, né? O pessoal sabe disso, eu gosto muito quando vem pessoas, vou chamar clínicas, né? Para dentro da tecnologia, porque eu percebo que os técnicos, eles crescem muito em negócio e o inverso é verdadeiro, né? A enfermeira faz queries e consegue também já dominar a tecnologia bem. Eu, particularmente, tenho apostado nisso aqui na BP. Muito bom. Então, agora vamos para o ping-pong. A gente brinca que o ping-pong faz os nossos ouvintes, a nossa audiência, de uma maneira geral, não é só ouvinte, alguns são espectadores, né? Entender melhor quem é o entrevistado, porque vai revelando coisas pelas preferências de cada um, e a preferência aqui é lato sensu, Aline. Pode falar de um livro que você está lendo agora ou do que você leu há 20 anos e ainda te impacta. Tá? Então, vamos lá. Para começar, um livro. Olha, eu diria que o AI 2041, que conta, quem não leu, conte, né? Ele conta um pouco aí o Kai-Fu Lee. É um livro de ficção, mas ele tem muito de matéria real mesmo, de IA, e vale a pena quem não leu. Eu gosto muito, acho que é um dos últimos que eu li, eu digo que está na minha lista dos preferidos. Muito bom. Filme ou série ou os dois?
Eu gosto mais de série e atualmente eu estou na série The Chosen, porque eu acho que a gente é matéria, mas a gente tem um lado espiritual e eu particularmente curto. Então eu estou ali no aplicativo, né? Porque nos streams ela não chegou, mas The Chosen é a minha série atual. Muito bom. Você joga games? Você é uma gamer? Ai, gente, vocês não sabem, eu jogo Pokémon até hoje, sou nível 40. Uau! E eu tô querendo ser 41, mas para ser 41 tem que pegar 200 Pokémon no dia. E meu dia não tem dado, mas meu marido já falou assim: vamos no shopping, que lá tem bastante ginásio e a gente pega porque ele joga também. Eu jogo Pokémon. Eu digo que isso o povo não acredita, mas é verdade. Muito bom. Então é a nerd perfeita, porque o game é o teste se é nerd de verdade ou se é nerd mais ou menos. Agora passou. Uma música ou um artista? Olha, eu lembrei, eu acho que vem na minha cabeça a música Índios do Renato Russo, principalmente porque quando eu falo de eu falo que o futuro não é mais como era antigamente, né? Então eu acho que essa está muito na minha. Todo dia o futuro muda, então eu diria que Índios hoje. Bela escolha. Um esporte, pode ser que você pratique ou que você costume assistir. Olha, um esporte, eu gosto de esporte, mas não sou uma praticante e tal, mas eu diria que corrida. Eu tenho um irmão que se tornou maratonista depois dos 50 anos, e ele e a minha cunhada fazem maratona direto, e minha cunhada vai fazer a ultramaratona. Então, eu ando admirando esse esporte, a resiliência de quem faz. Então, eu diria que corrida agora é o esporte que eu estou aplaudindo. Quase todo fim de semana aplaudindo meu irmão e minha cunhada. Muito bom. Um estudo, pode ser como autodidata, estudo formal, um que você está planejando fazer, o que acabou de fazer. Olha, eu super curto, não é porque eu estou aqui com vocês, mas eu curto tudo que vem no MIT Sloan. Eu gosto de Coursera e eu sou fã pra caramba de podcast. Eu acho que se tem alguém, né, que reclama do trânsito, eu digo, você reclama do trânsito porque você ainda não descobriu os podcasts. E eu uso para tudo, uso para ouvir, para me atualizar. E eu uso também para, por exemplo, eu não sou uma pessoa que tem facilidade com inglês. Então, eu digo que inglês, para mim, é que nem doença de tireoide. Se parar de tomar o remédio, volta. Então, eu uso, por exemplo, para treinar o inglês, além do conteúdo. Então, eu talvez não, certamente, eu não sou de cursos formais, mas eu sou bastante de usar e consumir conteúdos em geral existentes na internet, em aplicativos. Muito bom. Um hábito de produtividade. Um hábito de produtividade, eu sou bastante, eu planejo bastante meu dia, né? Nem sempre eu consigo cumprir o que eu planejo. Mas eu tenho um hábito de produtividade que talvez nem seja um hábito muito bonito, mas ele funciona muito para mim, que é assim, quando eu tenho uma tarefa que eu tô enrolando e ela, por exemplo, tenho que apresentar um estudo, tenho que apresentar algo e eu não consegui ainda destravar a vontade, eu agendo a reunião. Então, eu agendo a reunião vai ser semana que vem, quinta-feira. A hora que eu faço isso, sai o que eu precisava. Então, para mim, virou um hábito de produtividade. É horroroso, né? Parece que você põe um hábito de produtividade para aquilo que você procrastina, mas para mim funciona. Então, eu já marco, porque daí, não, como eu organizo o que eu vou fazer, é como se aquilo me acendesse um alerta e me gera a vontade de produzir. Então, esse hábito, apesar de não ser muito bonito, eu uso direto e ele me faz ser produtiva. É tipo um hack, né? Que o pessoal fala de hack de gestão, você está se hackeando. Você está se hackeando. Isso mesmo. E sob pressão, né? Ainda por cima. Uma brasilidade. Arroz feijão todo dia. Eu sou casada com um alemão, ele não, mas eu como arroz feijão todo dia. Muito bom. É muito legal isso, porque aqui, na hora da brasilidade, muita gente tem falado de comida. Comida é uma coisa que nos toca. Meu, é e demais. O arroz feijão é maravilhoso mesmo. Não é? Se eu não comer, não vazou o dia. Eu deixo assim, no máximo sábado, às vezes o domingo, mas de segunda a sexta, arroz feijão no prato. Muito bom. E para terminar, uma palavra ou uma frase que te inspira. Olha, eu acho que atualmente isso também passa.
Tenho olhado muito para isso, para aquilo que é bom e para aquilo que não é, porque para mim essa frase, né, ela sempre traz um conforto e também traz uma certa humildade que a gente precisa ter, né? Às vezes a gente tem, sei lá, ganha algo, vai lá, ganhou o Rinset, ou sei lá o quê, ou às vezes um prêmio, e aí você fica cheio de ego, de orgulho, e você fala, não, mas isso também passa. Mas ao mesmo tempo, às vezes a gente tem momentos não tão bons na vida, e você fala, meu, isso também passa. Então, acho que essa frase é alguma coisa que sempre eu penso, e essa volatilidade, né, faz a gente também entender que a gente vai ter coisas boas de novo, vai ter coisas ruins de novo, mas as boas virão também. Acho que para mim eu gosto dessa frase. Que maravilha, Lília. Eu vou adotar. Eu falo de vez em quando, mas eu acho que o segredo está em falar sempre. Não, mas não é? Né? E passa, né, gente? E passa. O tempo quando você olha para trás, fala, olha, aquilo lá que eu achava que era, passa. Então, a gente tem que ter paciência e esperar esse processo. Bom, chegamos ao fim. Você quer dividir algum último pensamento? Eu acho que eu quero super agradecer e quando vocês convidaram, eu tenho que dizer assim que eu super admiro, né, as publicações, eu acompanho, então eu me senti orgulhosa, mas pensei, Lília, não fica muito orgulhosa que isso também passa, né? Mas eu super agradeço. Para mim foi também um papo super gostoso e, sei lá, para quem tem preocupações com a tecnologia e preocupações que a IA vem aí e vai substituir o ser humano, acho que essa preocupação não precisa existir, porque quando a gente é bom naquilo que a gente faz, né, seja no dia a dia, seja no toque, seja nos processos, IA nenhuma vai fazer. Naquilo que a gente não é tão bom e é repetitivo, isso vai acontecer, mas que seja, vamos fazer coisas melhores, isso também passa, vamos achar o nosso caminho. Eu só quero deixar registrado aqui que essa tua presença aqui com a gente não vai passar tão fácil, não, você não vai se livrar. Que bom. E eu vou dizer que não vai passar porque vai ficar no nosso portal, na editoria de podcasts, então não vai passar, vai ficar eternizado aí. Lília, muito obrigada pela sua presença, foi muito bom ter você aqui compartilhando seus conhecimentos, obrigada pela generosidade. Imagina. Agradeço também a Adriana Salles Gomes, agradeço a Natália Duarte, que ficou aqui no nosso backstage, e claro, agradeço a você que nos acompanhou em mais um episódio. Acompanhe também outros episódios, como eu falei agora, no portal mitsloanreview.com.br, na nossa editoria de podcast. E fica claro o convite para você assinar as nossas newsletters, a Extended, que é uma newsletter semanal assinada pela nossa querida Adriana, e a Future Ready, que é a newsletter que eu assino no LinkedIn. Nos vemos na próxima quinta-feira. Um beijo e até lá. Obrigada.